Vou mudar a tela aqui. Pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de vocês aí. Espero que atenção toda aí. Então, vamos observar que na última aula nós terminamos, praticamente terminamos sobre as técnicas de soldagem, né? Soldagem à esquerda, também chamado de solda para frente, apresenta o quê? No caso aqui, apresenta boa penetração e acabamento. Por quê? Porque você vai soldar na região que foi aquecida, ó. Você está vindo com o foco principal é a tocha aonde já aqueceu. Então, você vem aquecendo e adicionando material. Então, você consegue preparar bem a sua poça de fusão, tá? Então, olha lá, sendo utilizado em espessuras de até 7 milímetros. Por quê? Porque aí o foco seu tá pegando onde já tem material aqui. Você não foca muito na parte onde vai ser soldada. Então, a sua solda, ó, a tocha, ela vem do lado direito aqui e você vai caminhando para a esquerda, soldando aqui, ó, as costas do que já foi soldado. Então, ela é recomendada até 7 milímetros, onde se trabalha aquecendo a peça ou a região a ser soldada. Apresenta grande consumo de gases e tempo. Então, é uma solda que ela fica melhor, porém é mais lenta. Então, ela vai, prepara a poça de fusão, aquece bem, e você vai adicionando material, certo? Nessa posição, inclusive aqui mostrando, ó, 5 a 60 graus, em torno de 60 graus aqui da tocha, certo? Que vai formar o V da parte da soldagem a gás. Então, essa é a posição mais tradicional, certo? E depois nós temos a solda direita, também chamada de solda para trás, certo? Porque ó, você vê que a posição da tocha é invertida em relação à da vareta. E a tocha, ela vem abordando por outro lado aqui a chama do maçarico, certo? Utilizada quando a peça ser soldada requer chanfros, quer dizer, uma peça mais grossa vai exigir isso também, ó. No outro caso, a parte da solda estava aqui atrás e você caminhava nesse sentido. Agora, observando aqui, não. Você está caminhando nesse sentido, ó. Então, e a tocha está do outro lado. Então, a parte soldada, que vem, que foi soldada, que foi adicionado material, está do outro lado. Certo? Então, para espessuras maiores. Então, essa daqui é indicado, porque quando a peça requer chanfros, quer dizer que ela tem uma espessura mais elevada. O chanfro é feito para facilitar a solda. Então, o primeiro conceito de técnicas de soldagem é quando nós falamos essa questão do chanfro na superfície de solda, nas faces da união de solda. Então, qualquer vídeo que vocês assistem, por exemplo, pegar no YouTube, um vídeo lá, instruções básicas de soldagem. Então, você vai perceber que o básico para uma chapa mais espessa, é o quê? Você fazer um chanfro, para quê? Para que consiga preencher até o fundo. Porque se você observar aqui, ó, se você não realizar o chanfro, quando você vai soldar, a sua solda é bem possível dela não chegar até o fundo da peça. Então você acaba soldando metade da peça, você acaba tendo uma união de metade da espessura. Aí, no caso, você teria que virar a chapa e fazer um outro cordão de solda. No caso do chanfro, você pode fazer isso para melhorar a penetração e conseguir, numa determinada chapa, fazer um cordão de solda de um lado. Ou, em casos extremos, você faz o chanfro dos dois lados de uma chapa grossa, uma chapa espessa. Para quê? Para que você faça um bom cordão de solda de um lado, depois você vira a chapa e faz um bom cordão de solda no outro lado. Certo? Então, no caso, nós temos aqui, inclusive, essa presença dos chanfros. Por quê?
Tem várias apostilas que falam sobre essas técnicas de soldagem, tá? Tem até uma muito boa, eu recomendo as apostilas da ESAB, tem lá de uma marca fabricante de máquina de solda, eletrodo. Então, ela, se não me engano, no site dela tem apostila sobre eletrodo revestido, só que o conteúdo é muito detalhado. Então, não dá tempo de nós vermos com um grau de detalhe. Nós conhecemos todos os processos de soldagem. E alguma experiência a gente acaba desenvolvendo um pouco para ter uma noção de cada processo, tá? Essa é uma técnica desenvolvida durante a Segunda Guerra e que apresenta boa velocidade. Então, por quê? Porque você já vai aquecendo aonde vai ser soldado e vai unindo a peça. Tem boa penetração e economia de tempo e gases. Trabalha se mantendo a união soldada aquecida. Então, você está sempre dando uma reaquecida aonde foi soldado aqui. Então, isso daí faz parte um complemento para essas técnicas de soldagem, é depois ver vídeos sobre a movimentação da tocha durante o processo de soldagem, porque isso interfere também na qualidade da solda. Tá bom? Vantagens no uso do acetileno em relação a outros gases. Então, na nossa soldagem oxigás, possui alta temperatura de chama, então essa é uma vantagem do acetileno. Se você utilizar outros gases, a temperatura de chama é alterada. Por quê? A temperatura de chama depende do combustível a ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, tem empresa que ao invés de usar acetileno, usa o gás de cozinha, o GLP. Aí, o que acontece? A temperatura vai demorar mais para fazer alguns processos, ele não vai ter a mesma produtividade do acetileno. Pode fazer várias funções que o acetileno faz, porém, vai ser mais demorado, e quanto mais demorado é para você trabalhar com a oxigás, o que acontece? Ele vai aquecer uma região maior em volta da solda. E lembra que eu falei na aula passada? Tenho essa região importante, que é a ZTA, então a zona termicamente afetada. Então, em processos de soldagem, a ZTA é uma coisa importante. Por quê? Quanto mais região for afetada, quanto mais a zona termicamente afetada for maior, pior é para a solda. Por quê? Você vai afetar o material base que você está unindo numa região maior. Então, você afeta ele, fica mais afetado, atrapalha na parte de propriedades mecânicas, resistência à corrosão, dentre outros problemas. Número 2, composição da chama com notáveis propriedades redutoras. Então, você vê por causa daquela característica que nós mostramos, né? Voltando um pouquinho lá da chama redutora. Então, você tem, utilizada para revestimento, soldagem de aço, com o intuito de levar percentual de carbono, certo? Essa chama ocorre quando a proporção de acetileno é aumentada, quer dizer, tem mais combustível do que comburente. Então, você vai ter aquela chama redutora, porém, tem a combustão primária acontecendo aqui, certo? Porém, tem uma parte aqui que vai ter depois combustão secundária, né? Igual a gente mostrou aqui, que tem lá, combustão primária, penacho. Então, o que acontece em cada um? Então, você tem essa região aqui aonde você vai ter uma temperatura mais elevada, tá? Só para relembrar aí. Então, no caso, o acetileno te dá essas propriedades, chama facilmente regulável, então é uma coisa intuitiva. Você vai manuseando e a oxigás, ela envolve muita experiência prática. Por quê? Você começa a fazer e vai pegando o jeito ali, o ajuste da chama, sabendo, né, tendo o pressuposto que você tem a noção dos tipos de chama, para que serve, como regular, aí você vai pegar porque não tem um ajuste muito fixo. Ela é um ajuste manual ali, uma coisa mais manual, que depende do manuseio do operador bastante. Certo? Aí, baixo custo do acetileno em relação a vários gases. Se você comparar com outros tipos de solda, o acetileno é mais barato do que, por exemplo, quando nós formos falar em gases inertes.
argônio, hélio. Elevado teor de carbono na molécula. Então, você tem, no acetileno, você tem muito carbono, uma concentração elevada. Boa velocidade de propagação, então você tem uma queima rápida, né? Que vai dar uma velocidade de chama boa, então você consegue ter um bom trabalho aí nessa velocidade. Formação endotérmica do acetileno, permitindo liberação de calor na dissociação durante a combustão. Então, isso daí nada mais é do que está explicando por que a temperatura é elevada do acetileno, né? Uma alta liberação de calor. Ok? Aí, inclusive, complementando com materiais que a gente vai juntando, e complementando o material da apostila, nós temos aqui essa tabela que você consegue corresponder à espessura do material que você vai unir, né, a soldagem, o número do bico a ser utilizado. Então, por exemplo, para soldar até 1 milímetro, vou usar o bico 1. Soldar entre 1 e 1,5, bico 2. Então, você tem os tamanhos do bico de quem? Do maçarico, certo? Até, por exemplo, de 11 a 15 milímetros de espessura, quer dizer, 1,5 centímetro de espessura da chapa, né? Já uma placa de metal. Aí você utilizaria o bico número 9. Aí, depois nós temos uma recomendação de ajuste da pressão de oxigênio em ATM. Por quê? Porque aí pode estar representado lá no manômetro em ATMs, vai estar lá em tantas atmosferas, sabendo-se que você tem lá que 1 bar é aproximadamente 10 newtons por centímetro quadrado, né, de pressão. Então, o que acontece? 0,2 quilograma-força, aqui está escrito errado, é quilograma-força por centímetro quadrado, porque pressão é força sobre área, quilograma não é unidade de força, quilograma-força é que é a unidade de força. Então, muitos lugares você vê quilograma por centímetro quadrado como unidade de pressão. Na verdade, o pessoal suprimiu o quilograma-força, certo? Abreviaram chamando de quilograma. Então, tem muito livro técnico na área que põe dessa forma. Então, você tem 0,2 quilograma-força por centímetro quadrado, que você vai corresponder aproximadamente, então isso daqui, inclusive, está aproximado, porque aqui tem a ação da gravidade, né, o 9,8 lá. Então, o pessoal aproxima do 10, e aproximadamente 0,2 kgf é igual a 10 newtons, que é a diferença da gravidade aqui naquela conta da física lá. Você transformar kgf para newton. Então, e que o kgf por centímetro quadrado, aproximadamente também, apesar de estar o igual aqui, ele aproximadamente também é equivalente a 0,2 bar. Então, você tem essa correspondência aqui entre kgf, newton e bar, certo? kgf e bar correspondem aproximadamente. E você tem aproximadamente também a conversão para newton, tá? Então, que é a questão dos 10 aqui de diferença. Então, nesse caso aqui, eu tenho a pressão de oxigênio em ATM é aproximado, quer dizer que você faz um ajuste e depois você vai fazer o ajuste da chama. Esse ajuste é o ajuste que você regula da vazão de ar, no caso de oxigênio, perdão, lá no cilindro, como eu tinha falado na aula passada, dos elementos do equipamento de solda oxigás. E aqui, no caso, a pressão de acetileno, em bar. Então, normalmente tem ATM no cilindro de oxigênio e bar no cilindro de acetileno. Nesse caso, nós temos as proporções aqui da pressão de acetileno e ela é mais baixa mesmo. Então, é igual a gente falou, a proporção, a pressão de trabalho de um cilindro de oxigênio é muito maior do que a do cilindro de acetileno, né? Então, a gente tem aquela proporção de umas 10 vezes maior a pressão. E acaba que aqui, ó, já está mostrando aqui 5 vezes maior a proporção aqui da pressão de ATM e de bar.
tá? Então, nesse caso aqui, inclusive, aí mostra lá, diâmetro do orifício do bico em milímetros. Então, você tem aqui a representação do furo do bico número 1, tá? Então, o consumo de oxigênio em litros por hora nessas condições vai dar por volta de 100 litros por hora. Então, é importante isso, por exemplo, para você calcular uma vida útil média de um cilindro, ter uma noção de tempo que vai durar um cilindro, alguma coisa do gênero, tá? Então, no caso, eu tenho essas proporções para cada situação. Então, eu tenho essa tabelinha, se não me engano, está numa apostila da Siderúrgica de Tubarão, acho que é da CST, que tem uma apostila com relação que explica esses detalhes, que traz essa tabelinha aqui, tá bom? No caso, então, apresentadas situações, que cada situação tem uma condição, nós temos o manômetro de pressão aqui, certo? Então, manômetro de conteúdo, aqui, ó, manômetro de conteúdo. O volante manual, que é onde você vai regular para abrir a passagem para o registro. No registro, você vai mexer para fazer o ajuste do manômetro de trabalho. Então, o manômetro de conteúdo, ele acompanha a pressão interna do cilindro. Depois que você abre aqui, você sabe qual que é a pressão interna do cilindro. Esse parafuso de regulagem aqui, você vai ajustar para quê? Para ajustar a pressão que você vai liberar para a linha de trabalho, certo? Então, o segundo manômetro aqui, o que está indo entre o registro, entre esse registro e o maçarico, que você vai conseguir ajustar. E você só vai conseguir ajustar essa pressão exatamente, de forma correta, depois que você dá a partida na chama, lá no maçarico. Por quê? Porque aí, com a vazão, que você consegue ver. Porque, normalmente, o que acontece? Quando você abre aqui, você vai acompanhar uma pressão. Quando vê esses gases que estão vindo do cilindro, eles vêm para o maçarico. Se o maçarico não estiver aberto, logo o caminho da mangueira já é todo preenchido pelo gás. Aí a temperatura não, a pressão começa a subir para ficar próxima da pressão que estava antes. Por quê? Porque como não tem vazão, a pressão começa a se equilibrar. Então tem que ficar bem esperto que você abre um pouco, você acompanha a pressão que está sendo liberada no início, abre um pouco, depois você tem que abrir um pouco do outro e dar um start na chama. Aí com a chama ligada, você consegue ter uma noção da vazão. Aí qual que é a pressão que está lá? A pressão de trabalho. Aí você consegue, com a pressão de trabalho, regular a vazão dos gases que vão ser utilizados no processo oxigás. Tá? Então, válvula de segurança contra retrocesso de chama, igual eu expliquei na aula passada, que a chama, ela evita que a chama volte pelo maçarico. Então, você tem essas válvulas, inclusive, para quê? Para que ela não chegue nos reservatórios. Bom, ele corta a chama. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a soldagem oxigás, só que tem um detalhe. Eu queria saber primeiro dúvidas de vocês. Alguém, alguma dúvida aí? Deixa eu voltar aqui para a sala, porque não vi nada, não vi nenhuma manifestação. Então, posso caprichar na prova, nos trabalhos, porque todo mundo está por dentro, todo mundo atento aí. Então, no caso, está disponível aí para vocês qualquer manifestação. Deixa eu só confirmar um negocinho aqui, quer ver? O conteúdo nosso, como que está caminhando? Deixa eu olhar aqui nossas aulas. A etapa 2. Estamos na etapa 2, eu esqueço.
Seguinte. Aí, então, no caso, nós começamos nós finalizamos aqui a soldagem oxigás e queria esclarecer com vocês, né? Inclusive, vou mostrar um vídeo aqui para vocês que vai ser bem interessante. Deixa eu sair da apresentação aqui. Quer ver que vai ser legal mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se na soldagem oxigás aqui. Inclusive, dica de complemento aí. Tem o vídeo, se você colocar soldagem oxigás, você vai perceber que tem um vídeo do telecurso também sobre a soldagem oxigás. Então, é muito importante. Depois eu vou ver se eu coloco alguns vídeos que ajudam vocês a enxergar essa parte do processo de soldagem. Tá? É que tem um videozinho que ele é muito interessante. Tipos de chama. Deixa eu ver qual que é aqui. Que tem um vídeo que ele é bem curto e muito esclarecedor dos tipos de chama. Ele é rapidinho. Que ele é feito até no escuro, inclusive tem a imagem lá. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Alguma procedimentos? Alguma dúvida, pessoal? Aí, no caso, quer ver? Eu acho que esse daqui vai dar certo. Deixa eu mostrar para vocês. Meu cabo. Isso voltou a funcionar. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver onde foi parar. Quer ver? Compartilhar uma janela. Porque no caso, eu vou compartilhar a janela mesmo, que justamente porque não é importante a questão muito do som. Porque, inclusive, teve vídeo que teve problema aqui, saiu uma música lá, aí o YouTube deu uma barrada lá, teve que botar propaganda no meu vídeo lá no meio, aí não é muito legal, né? Então, deixe-me ver, agora sim. Então, nós temos aqui que vai mostrar os procedimentos da solda oxacetileno. Vamos agora realizar linhas de fusão em posição plana. Linhas de fusão em posição plana. Uma chapa 16 e vamos 16 milímetros? executar linhas de fusão. Não, deve ser 1,6 milímetros. O número 0. É muito, inclusive, ó, dica, é muito comum acontecer, por exemplo, o pessoal, ao invés de falar 1,5 ou 1,5 milímetro, fala chapa 15. Certo? É 1,5 milímetros a chapa, o pessoal chamar de chapa 15, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, esse 15 é 1,5 milímetros. Bem, aí... Ó, eu tenho a regulagem do maçarico, né? Abro o acetileno. Acendemos o maçarico. Aí abriu o oxigênio. Agora começa a ajustar a chama. Uma chama redutora ou neutra. Olha, então olha que interessante. Você vai a redutora ou neutra. Voltar aqui, olha que interessante. Essa parte, ó. Abriu um pouco o acetileno, abriu um pouquinho e deu a partida lá. O que acontece? No começo, como não tem oxigênio, vai ter muito acetileno. Então a queima está totalmente desigual. Só dá o start ali na chama. Aí, logo depois, ó, abriu o oxigênio, já começa a mudar. E à medida que você movimenta, você já passa pelos tipos de chama. Sem querer, você vai vendo o quê? Aqui, justamente, ó, você olhar o cone interno, você vê que a mudança dele ajuda a perceber essa variação dentro dos tipos de chama.
Por quê? Lembrando que o mais nítido é de ser visto através de uma lente. É possível que até tenha uma lente fraca que tenha por trás da câmera aqui. Porque até quando a gente fazia o laboratório, tinha gente que filmava, pegava uma lente solta que a gente tinha no laboratório e colocava de frente à câmera do celular. Colocava junto ali a lente, para quê? Para que ela filtrasse e conseguisse pegar a solda com a chama numa visão que você enxergasse com o foco principal na chama do maçarico. Certo? Por quê? Porque senão o brilho é muito intenso e você não percebe o cone central. Agora, olha que legal. E regulamos. Então você percebe que, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Abriu. Olha que interessante. A diferença da chama que estava antes, curta, para essa chama maior, com, ó, um cone, 2 cones, 3 cones aqui, 3 cones diferentes. Então, provavelmente é naquela configuração que dava os 3 cones. No caso aqui, deixa eu voltar aqui para ver. No caso, a chama ainda de redutora para neutra. Só que, porém, mais redutora. Por quê? Porque a chama do maçarico está maior. Você vai começando a familiarizar com cada situação. Certo? Então, oxigênio. Olha lá, mudou para outra. E regulamos uma chama redutora ou neutra. Então, redutora ou neutra. Agora, ó. Ali temos regulado uma chama redutora neutra, que chama tem entre 3.100 a 3.200. Isso, no caso, a chama com de 3.100, em torno de 3.200 graus Celsius. Graus a 2 ou 3 milímetros desse dardo. Olha, então você tem 2 ou 3 milímetros desse dardo. Então, nessa região aqui, que nós vamos ter a maior temperatura de chama. Essa máxima temperatura. Certo. Ou seja, que não é necessário encostar com esse dardo a chapinha que vamos soldar. Então, você não precisa encostar no dardo aqui para efetuar a solda. Então, você consegue, mesmo estando a uns 2 milímetros do dardo, realizar o processo de soldagem. Deve estar separada entre 2 milímetros aproximadamente, de 2 a 3 milímetros, que é a máxima temperatura. Ali certo. Se encontra a máxima então, temperatura. Então, aqui nós a 2 temos ou 3 aqui milímetros desse dardo. 2 ou 3 milímetros desse dardo aqui, que nós temos a temperatura maior. Aproximamos. Olha lá. O maçarico. Aí você vai aproximar o maçarico. Isso. Esperamos sem encostar o dardo. De fusão. Aí você vai esperar que o quê? Que a poça de fusão se forme, olha lá. Aonde vai aparecer o metal líquido para você poder soldar. Elétrica. Então, você vai perceber uma coisa, que agora, depois nós vamos falar em soldas elétricas, e você vai perceber que, ó, o tempo que está acontecendo, que demora, vou até voltar, o tempo que demora para aquecer e formar a poça de fusão é maior, muito maior do que na solda elétrica, ó. Eu estou pré-aquecendo a região. Movimentar o maçarico. Observem. Ó, a movimentação, como que vai ser do maçarico? Então, aí nesse caso, opa, volta aqui. Nesse caso, aquela movimentação que foi mostrada é para o processo de realizar a solda. E, no caso, tem uma outra aqui, quer ver que eu vou mostrar para vocês, que é a posição de soldagem do... Ó, tanto que você percebe vários aqui, o pessoal usando um óculos escuro. Para quê? Para você enxergar a chama corretamente. Isso daqui é muito bom, esse cara aqui também, ó. Ai, propaganda. Bom, e agora eu estou ponteando. Olha que interessante, porque você vê ele fora. Espera, deixa eu ver se está certinho. É, vocês estão vendo. Então, você vê aqui, ó. Ponta da vareta. Você consegue perceber aqui, ó, a chama do maçarico, né, ó, os ângulos. Os pontos de solda. Aí... Se você dá uma aquecida nela antes, você tem dificuldade para derreter ela nas bordas da chapa. Isso, olha lá, você percebeu como que ele fez na beirada. Ele fez uma pré-união ali, fez um ponto de solda
um maçarico aqui ajustado, certo? Não está com aquela chama bem azuladinha, né? Ele está com uma chama para dar mais penetração, uma chama redutora para garantir mais a penetração, não está com aquela chama tão azulzinha. Porém, olha que interessante, quando você vê através do filtro óptico, você consegue perceber, tá vendo? Você olha lá pelo filtro, você consegue perceber o cone. Por quê? Se você olhar na parte externa, você não vai ter noção exata de onde estava aquele cone, ó. Onde que estava o cone aqui? Certo? E a vareta de metal de adição o diâmetro da vareta, ele está relacionado com o material que você vai soldar também. Então, você vai pegar uma vareta mais espessa, um diâmetro maior, uma vareta mais grossa para solda de chapas mais grossas, correspondente, por exemplo, ao bico. Então, como ele está trabalhando com chapas mais espessas, é um bico maior com um furo maior, lembrando daquela tabela que nós falamos, tá? Então, é muito interessante nessa daqui, Brasil Welds, que esse senhor aqui mostra muita coisa de técnica. Para quem gosta muito da área de soldagem, começou alguma coisa a aprender, ou começou a ter contato, oportunidade na área de soldagem, para vocês desenvolverem técnicas de soldagem, é interessante isso daí. Tá? E eu pergunto para vocês, qual o tipo de solda que ele está fazendo? Solda para frente ou para trás? Esse tipo que ele fez aqui, ó, se ele fosse continuar o cordão de solda, ele estaria soldando para frente ou para trás? Pergunta para quem estava prestando atenção na aula. Vamos lá. 15 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver. Não é para trás. Quer ver? Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu até conferir aqui, para ficar bem claro. Como o cordão de solda fica do lado do maçarico, é chamado de solda para frente. Por quê? Você caminhando aqui, a vareta estaria do lado que é onde não tem o cordão de solda e o maçarico do lado que teria o cordão de solda. Se você olhar aqui, o cordão de solda ia caminhar com o braço dele nessa posição, a vareta nessa posição, ele iria caminhar para a direita. Porém, o nome, nesse caso, seria solda à esquerda, certo? Por quê? Por causa da posição que eu mostrei a imagem. Apesar dele caminhar para a direita, não é solda para trás. Seria se ele invertesse o maçarico ou se ele começasse a soldar do lado de lá, a outra ponta, e fosse seguindo. Então, se ele tivesse vindo da outra ponta e viesse soldando, seria considerado solda para trás. No caso, solda para frente. E o foco dele seria aquecer aonde vai soldar e manter o calor da poça de fusão. Tá bom? Então, no caso, valeu a participação aí, né? Pelo menos já participou aí, já respondeu. Valeu, Márcio. É bom ver que tem pessoal participando aí. Então, o que acontece? Eu vou prosseguir aqui. Menores assim, um ponto em cada extremidade é o suficiente. Isso, chapas menores, ele está falando aqui questão de um ponto em cada extremidade para fixar a chapa na posição. Para depois, ó, olha lá, igual ele falou, o nome que está no título do vídeo é forehead, que é soldagem à frente ou à esquerda. Aí ele gosta de usar alguns termos em inglês também para falar. Já aproveitando a nossa aula da Ania lá, então eu vou perguntar agora no questionário lá. O que não é característica da soldagem forehand? O que é forehand? Soldagem à frente ou à esquerda, né? Então, no caso, já é bom pegar o embalo lá, conversar com o pessoal. A gente introduziu o inglês em várias disciplinas aí, para vocês terem a formação do inglês técnico também. Técnica com a vareta parada
aqui. Ah, isso. Ele fala de algumas outras técnicas que não é o mais comunzão, mas você pode com a vareta deitada que ele mostrou aqui. Bom, aí ele vai usar a nesse técnica de primeiro soldagem exemplo, à frente. Eu vou soldar utilizando a técnica forehand. Olha lá. Soldagem à esquerda. Então, olha. Observem a forma que eu estou segurando o maçarico. Isso, ó, presta atenção no foco da posição de maçarico e metal de adição. Uma caneta, um lápis. Isso, segurando como se fosse um lápis ou uma caneta, um maçarico. Pesado. Se você segurar ele de outra forma, fica mais difícil. Ah, outra coisa. Pessoal, você pode aproveitar, por exemplo, nessa posição, colocar as mangueiras por cima do corpo. Para quê? Para que o peso do sistema não vá atrapalhar você na solda. Então, você tem que saber raciocinar por quê? Porque às vezes o equipamento é pesado, né? Olha lá, ele começou aquecendo a ponta da vareta e depois entrando num ritmo, na cadência. Por quê? Soldagem é cadência. Então, vocês vão perceber que em soldas, você vai perceber que em soldas em geral, a importância é a cadência da solda. Certo? Olha lá, olha que interessante, está realizando. Então, vocês vão perceber que depois é difícil, às vezes, para dar o começo, para pegar o ritmo, e depois vocês não podem demorar demais no lugar, senão derrete. E se for muito rápido, a solda não tem penetração, não vai fundir direito o metal de adição, né? E acaba não tendo penetração. Certo? Então, nós temos essa característica. Por quê? Porque aqui você está vendo o que está acontecendo na solda. Você enxerga a poça de fusão, consegue enxergar a chama, que é a chama boa da tocha, né, que é a chama que vai dar o rendimento de soldagem, certo? Aí, no caso... caramba, odeio essas propagandas no meio. Aí, no caso... Ó, aí é só seguir esse movimento aqui firme, com a mão firme, para não mudar a altura do maçarico, né, do cone. E tomar cuidado aqui no final. Você aqui sim, aqui você tem que dar uma tirada do maçarico, senão fica falha no final ali. Inclusive no final, quem for ter experiência vai ver isso daí mais do final. E agora eu vou utilizar a mesma técnica forehand. Em outra vareta. Deixa eu ver se ele vai usar a outra técnica à direita aqui, em outra chapa aqui. Não, no caso aqui, ele vai usar só a forehand mesmo, mostrando a solda que ela vem caminhando aqui, no caso, da esquerda para a direita, mas soldagem à esquerda, pela classificação. Tá bom? Pessoal, hoje não deu tempo, mas eu vou propor um trabalhinho para nós, que eu queria saber, fazer um levantamento depois, quem que é a representante dessa turma, a Stephanie, não é? Cadê as pessoas? Cadê? A Stephanie estava aí, ó. Deve ter caído. Seguinte, eu preciso de um levantamento de vocês. Para quê? Tem uma coisa interessante. Nós vamos poder fazer uma atividade prática, inclusive um laboratório, se o pessoal correr atrás, perguntar para quem tenha equipamentos, algumas coisas em casa, o que acontece? Eu tenho uma caixinha de coisinhas eletrônicas aqui, eu vou até tirar o negócio do fundo aqui, o do pano de fundo, deixa eu tirar aqui, que aí fica mais fácil. Aqui eu tenho uma caixinha de algumas coisas eletrônicas, que nós temos o seguinte, tem um ferrinho de solda, que vai usar solda de estanho. O que é solda de estanho? Tem, por exemplo, esse daqui que é pequenininho, que ele vem esse araminho, que é o araminho de estanho, certo? Então, eu tenho o arame aqui, né? Arame para solda eletroeletrônica, e tem um ferrinho de solda, certo? Então, tem um araminho aqui dentro, ó, uma quantidade. Eu, às vezes, tenho um outro aqui que eu tinha desde que eu usava na época da faculdade,
que eu tinha esse arame aqui, um arame velhinho, e tinha também uma pasta de solda. Então, nesse caso aqui, é que eu estou sem o pote da pasta de solda. Mas ele parece uma cera. Deixa eu tirar aqui o durex, porque esse potinho aqui, ele tinha a tendência de ficar abrindo. Ele não veda mais, é muito velhinho o potinho meu. Então, nossa, eu lacrei o negócio aqui. Vou ter que cortar aqui para ver se... E depois fechar de novo. Vou ter que cortar aqui. Aí agora vai dar certo. Aqui. Aí aqui no caso, eu tenho uma pasta, que é como se fosse uma cera, uma graxinha branca, meio amareladinha. Não chega a ser uma graxa, um pouco mais firme, tipo uma manteiga, mais ou menos. Essa pasta, ela ajuda no processo de soldagem. Então, deixa eu dar uma baixada aqui, vamos ver se dá certo aqui, ó. Aqui, acaba que nós vemos, depois eu vou ver se eu pego isso aqui aí vai na tomada, tem 110, 220. Nós temos vários tipos de ferro de solda. Aqui no caso eu tenho dois. Eu tenho esse que é mais velhinho e maior, só que a ponta dele é mais fina, certo? E tem um outro aqui. Por que eu estou falando isso daqui, ó? Porque esse ferro de solda, aqui, ó, eu tenho essa pontinha aqui também. Porque o ferro de solda, a gente pode simular a questão do uso dele na soldagem oxiacetilênica, porque você vai precisar do metal de adição. Espera um pouquinho. Vou ligar aqui. Você pode simular o metal de adição. Como assim? Eu tenho, por exemplo, a minha vareta, que seria como se fosse aqui a parte da solda, certo? Então, o que acontece? Eu posso simular minha vareta, meu metal de adição, e fazer um processo de soldagem, né? É que eu não tenho a chapa de metal. Então, no caso aqui, pegar, por exemplo, um pedaço de fio. Deixa eu ver se eu acho um fio desencapadinho aqui, que já me ajude. Tem uma pontinha aqui, não é muito bem o que eu estava pensando, não. Aqui. Temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver um que ficar mais no jeito aqui. Por exemplo, eu tenho essa ponta aqui de fio, ok? Eu tenho essa ponta de fio aqui, aí dá para pegar aqui, ó, deixa eu ver se já esquentou. Por exemplo, a pasta, ela é como se fosse o fundente. Tá quase esquentando aqui o coisa de solda. Ele tá quente, mas não esquentou. Devia ter posto o outro, porque esse aqui demora mais. Aí, no caso, deixa eu colocar aqui um pouco de pasta de solda que aí na hora que começar a sair a fumacinha aqui, quer dizer que tá quente. Aí o interessante é por quê? Que aí com um fio aqui, ó, eu consigo, por exemplo, nesse fio aqui, realizar uma simulação, como se eu estivesse soldando. Então, eu posso vir aqui adicionando metal de adição, ó, com a vareta, e explicar, por exemplo, o processo de soldagem. No caso, à frente, né, para trás, ou no outro processo, que aí eu vou pegar, inverter e fazer a mesma coisa. Por exemplo, pegar aqui e dar essa sequência no processo aqui, nessa situação. Aqui no caso, se você perceber, tem até um pequeno zinabre aqui no cobre do fio, que é um fio bem antigo que tem aqui. Aí, por exemplo, no caso de solda eletrônica, você acaba tendo que passar a pasta de solda no fio
para que ele pegue a solda, porque senão acaba que sem a pasta de solda fica bem mais difícil de você conseguir, ó, inclusive até não sei se dá para pegar a fumaça aí, e consegue até escutar o barulhinho aqui, ó, que é a pasta de solda já reagindo. Então vamos ver se vai dar fusão aqui. Deixa eu ver. Começou, já está dando fusão aqui. Então, aqui, ó, aí a gente vai tipo uma soldagem para frente, porque pela minha posição aqui é mais fácil. Aí você vai, por exemplo, colocar o ferro de solda, dá para dar uma pré-aquecida no fio de cobre, né? Aí ele já vai conseguir receber melhor a solda, então acaba dando uma pré-aquecida nos fios ali e espalhando a pasta dentro do fio de cobre. No caso, por quê? Porque essa forma aqui, você treina um pouco a coordenação motora, para quê? Para fazer uma solda, ó. Aí aqui você vai usando um pouco daquela técnica, para quê? Para brincar um pouco aqui e conseguir depositar um metal de adição. Certo? Ó. Que aí você vai percebendo. Só que como o fio aqui é muito antigo, ó, o metal fica até difícil dele grudar no fio. Ó, e ele vai consumindo. Ó. Então eu tinha uma ponta mais longa, agora a ponta ficou mais curta. Aí você tem que vir e puxar mais arame aqui. Aí ela volta a aumentar e vamos trabalhando aqui. Vamos tentar depositar o metal aqui no fio. Às vezes aquecer ele até o fio conseguir absorver o metal ali, né? Só que como ele está antigo, velho, com inclusive o zinabre, é mais difícil dele conseguir receber o metal de adição. Então ocorre que a maior parte aqui do metal, nesse caso aqui, ele caiu para fora. Só que é uma condição bem adversa que nós estamos aqui. Aí eu vou até olhar no outro fio que está aqui, ó, esquentar a solda pré-existente aqui, que esse daqui talvez vai receber melhor. Como ele já tem uma certa solda, ó. Então foi consumindo, ó, encurtou a ponta do arame aqui também. Né? No caso aqui, ela acabou encurtando, aí eu tenho que soltar, tirar aqui de novo, que ela caiu ali para dentro. E aqui no caso, o metal de adição, ele acabou que eu teria que, por exemplo, passar uma lixinha para tentar limpar, cortar a ponta desse fio, pegar um fio mais limpo que esteja aqui para dentro, para poder pegar um fio novo e fazer esse treino, pegar um fio de cobre todo desencapado, pegar um pedaço aí de pelo menos uns 5 centímetros, e ele torcidinho, porque senão ele vai ficar todo desfiado. Certo? Ele vai ficar todo desfiadinho ali. Então, acabou que um pouco eu consegui depositar de metal de adição. Tá bom? Então, no caso, eu consegui depositar um pouquinho aqui Mas ficou horrível, por quê? Porque o fio está muito velho, aí acaba que não recebe adequadamente a solda. Tá bom, pessoal? Então, no caso, eu vou propor para vocês que vocês arrumem essa questão de arranjar arame de estanho, costuma, por exemplo, se tiver, o pessoal cede um pedaço, você pega lá uns 30 centímetros, deve dar para vocês fazerem bastante coisa, certo? E depois vocês vão treinar um pouco para poder pegar, por exemplo, ter uma noção de como que é essa parte da soldagem oxigás, tá bom? Então, nessa questão da soldagem, nós ficamos por aqui, aí eu vou tirar dúvidas, quero ver depois, a gente vai fazer um trabalho para quê? Fazer um vídeo explicando, pegar um vídeo de uns 2 minutos, mais ou menos, explicando a soldagem oxacetilênica, né? Por exemplo, técnicas de soldagem, pesquisar
alguma outra técnica de soldagem oxacetilênica que envolva, para a gente poder, que possa ser explicada através dessa soldagem eletroeletrônica de estanho. Por quê? Porque a posição, a organização dela se assemelha à organização da soldagem oxigás. Tá bom, pessoal? Então, depois eu vou formalizar, colocar o trabalho no GSA lá para vocês. Tá bom? Vou interromper a gravação e já tomar uma aguinha rápida